nossa cidade tem muita história, a gente cultiva muitos costumes, daí que partiu a vontade de estar realizando esse projeto. Porque muita coisa sobre a história do Brasil surgiu aqui nessa região onde a gente vive. Eu queria ajudar as crianças a entenderem e conhecerem um pouco dessa história que faz parte da vida diária deles. Planejei uma atividade em que as crianças trouxessem para a sala objetos que pertenciam à família há muito tempo. Começaram a perceber a relação que esses objetos têm com a própria história deles. Esse ferro foi utilizado pelo meu avô, ele era alfaiate. Fiz a lista dos objetos que as crianças queriam estudar e começamos a ler textos informativos. Em cada situação, trabalhando sobre um objeto. A história do ferro de passar começa há muito tempo. Consegui falar da história do Brasil, da história de Minas, dentro do contexto da história da nossa cidade e vice-versa. De ver exemplares dessas peças na casa das irmãs Vieira. Hospedaram Dom Pedro, onde hoje é a Prefeitura Municipal. A minha preocupação era saber o que as crianças sabem sobre escrever textos que falam de um contexto histórico. Então eu propus uma atividade de produção de texto, que era no registro delas, que eu via o que estava ficando e o que eu precisava sempre estar retomando. Qual que é a forma mais correta da gente registrar essa data? Professor, a gente fala no ano de 1950. O produto final seria um livro, então a gente teve que fazer vários textos, ia melhorando um pouquinho mais, até chegar dentro do padrão que a gente queria. Propus um trabalho de entrevista, para que pudessem perceber que a gente não aprende história só através de textos. São feitas como meio de buscar informações sobre determinados assuntos. Preparei uma pauta, o que é uma entrevista, que postura que a gente tem que ter diante de um entrevistado. Como se usa o pilão de café? Levei a turma, fizemos entrevista com um morador. Senhor Carlos, antigamente o pilão era muito utilizado? Era muito. E como eles já sabiam como fazer a entrevista, teve situações em que as crianças entrevistaram familiares. Trouxeram material muito rico, onde a luz era de lamparina com querosene. Como etapa do projeto, nós tínhamos prevista uma ida ao Museu do Caraça. Então foi feita toda uma preparação com as crianças para que a gente tirasse o maior proveito possível. Construíram uma igreja em estilo neogótico e fundaram o histórico Colégio do Caraça. Puderam ver que os objetos que elas escolheram, grande parte deles estavam também no museu. Esse ferro aqui, gente, é um modelo muito mais antigo. A gente aprende muito mais com história, saber algumas coisas da origem da gente, do Brasil, no mundo inteiro. Percebo que eles conseguiram valorizar as suas histórias e as suas trajetórias de vida.